quero orar rapidinho com vocês. Fechem os seus olhos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, Deus, iremos falar, Senhor, pregar a Tua palavra, meu Pai. Senhor, assim como a irmã Simone orou, meu Pai, que neste momento, Senhor, aquilo que tudo foi confirmado no meu coração essa semana, meu Pai, que o Senhor possa revelar para a Tua igreja, Senhor. Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, esvazie todo o eu, que seja somente o Teu Espírito Santo aqui, meu Pai. Senhor, usa-me de acordo com a Tua vontade, meu Pai, que nesse momento o Senhor use a minha boca, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer revelar para a Tua igreja, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse privilégio de te ouvir, Pai. Que todo espírito, Senhor, de distração, tudo aquilo que vem atrapalhar, meu Deus, a sua semente de ser lançada em nossos corações, meu Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste momento, neste lugar, assim como teve no andamento todo desse culto, meu Pai, que somente a Tua voz seja falada e ouvida nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, hoje então nós vamos falar sobre uma mulher em especial, né? Quando o pastor Maurício veio falar para mim que eu iria falar, eu falei, nossa, obrigado, porque eu sabia o nome, sabia quem era, mas eu nunca adentrei a fundo na história dela, e para mim foi um privilégio poder ter estudado a história dela e passar para vocês, né? Hoje nós vamos falar de Susannah Wesley. Susannah Wesley. Essa mulher, ela impactou a história de uma forma que hoje nós estamos aqui na Igreja Metodista Livre em Ferraz por causa dessa mulher. Nós estamos aqui hoje cultuando por causa dela. Não foi por causa daquela mulher que queimou o sutiã lá na frente, não. Né? E eu quero falar hoje sobre essa mulher. Irmãos, que história. Que história. Eu gosto muito de falar, então eu vou me dar uma controlada aqui, mas depois eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês estudarem a fundo, porque assim, eu sabendo da história dessa mulher, essa semana me impactou assim, de um jeito que, nossa, preciso aprender muito com ela, né? Então, Susannah Wesley, para quem não sabe, ela é mãe de John Wesley. Eu perguntei para a Érica, eu falei, Érica, você sabe quem é Susannah Wesley? Ela, acho que é a esposa dele. Eu falei, você vai saber. Hã? Esposa do Wesley, ele ainda falou assim. Eu falei, eu vou fazer igual o pastor Maurício, vou jogar lá no grupo, né? Ele sempre joga lá. Falei, algum irmão sabe quem é a Susannah Wesley? Mas acabei esquecendo de fazer isso. Mas a Susannah Wesley, ela é mãe de John Wesley. E para quem não sabe, John Wesley, ele é o responsável, né, pelo movimento metodista. Então, eu já dando spoiler. O John Wesley, ele fez um movimento na faculdade com os amigos dele e tudo mais, e aí fundou o metodismo, e aí depois teve uma outra história, que o porquê que foi para Metodista Livre. E eu quero falar dessa mulher porque ela impactou a vida do filho dela, e ela é responsável por a gente estar aqui hoje. Porque se ela não fosse a mulher que ela foi, talvez estaríamos em outro lugar, fazendo alguma outra coisa. Né? Mas a Igreja Metodista Livre hoje ela existe por causa da oração dessa mulher. Olha só, oração. E eu tenho certeza que vocês conhecem muito da história de John Wesley, né? Tudo o que aconteceu, mas vocês iam imaginar que por trás daquele cara que se tornou assim um grande pregador da palavra de Deus, um cara muito inteligente, muito culto, existia uma simples mulher atrás dele. E aí vamos então adentrando aqui na história dela. Espera aí, Rafa, que já eu peço para você abrir aí, tá? Então, a Susannah Wesley, ela se casou bem cedo. Ela se casou com o ministro Samuel Wesley e ela teve 19 filhos. Sangue de Jesus tem poder, 19 filhos. Eu tenho um filho, que é uma bênção, graças a Deus, e eu já estou daquele jeito. Imagina, essa mulher teve 19 filhos. E aí todo o contexto da história dela vai dizer que ela tinha 30 anos, assim, quando, mais ou menos no momento que ela impacta a criação dos filhos dela. Eu tenho 28 anos, irmãos, e eu fico pensando, cara, eu sou jovem.
Ela era jovem, com 19 filhos. E aí eu lendo tudo que aquela mulher fazia, eu falava, não é possível que essa mulher tinha 24 horas no dia dela. É possível. Imagina uma casa que você vai cuidar de 19 filhos, você vai cuidar da criação desses 19 filhos. Né? Eu acabei errando aqui, irmãos, eu não pesquisei, mas para saber quantos eram homens e quantos eram mulheres. Desculpa, depois eu mando lá no grupo, tá? Mas tinham homens e mulheres. A gente sabe que meninos pegam fogo, meninas também pegam fogo. E o mais curioso é que dentro de uma casa de 19 filhos, a casa dela era uma casa de exemplo. Era uma casa que você não ouvia choro de criança, você não ouvia gritaria. Ela educou os filhos dela com uma excelência que as pessoas ficavam, meu Deus. As pessoas queriam saber. E aí teve um dado momento na vida dela que perguntaram para ela, falaram assim, Susana, como que você consegue lidar com a criação de 19 filhos? E aí ela falou uma coisa que assim marcou demais para mim. Ela falou, é a minha vida diária de oração. Não é o Google, não é psicólogo, não estou falando contra, tá, irmãos? Mas não era o Google, não era psicólogo, não era orientadores, não eram professores. Era a vida dela diária de oração com Deus. E aí a gente fica fazendo de tudo para tentar, como que eu me torno uma mulher empoderada, como que eu me torno uma mulher isso, aquilo outro, o que eu faço? Você, não sei as irmãs, né, mas assim, hoje a moda é os influencers, né, do Instagram, então a gente vai atrás das pessoas, como criar o filho, como fazer isso, aquilo outro. E ela educou, irmãos, assim, perfeitamente os 11 filhos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vida dela de oração. E ela era uma mulher, então, que ela cuidava dos 19 filhos. O esposo dela, né, o Samuel Wesley, ele era um cara que viajava muito, então, assim, tinha vezes dele ficar muitos dias fora de casa. Então, ela era total responsável por aquelas crianças. E olha que curioso, né? É até legal falar no Dia das Mães dela, porque, assim, ela dá conselhos de como a gente criar os nossos filhos. É muito interessante. E ela tinha o quê na cabeça dela? Ela criou métodos, né? Quando as crianças dela já completavam 5 anos, ela ensinava todas as crianças a ler e a escrever. E sabe o que ela usava? A Bíblia. As crianças dela aprendiam já a ler e a escrever na Bíblia. Então, as crianças já começavam a ler desde o primeiro versículo lá de Gênesis, ia indo. Assim que as crianças dela, cada uma completava 5 anos, ela ensinava. Ela ensinava as crianças a não pedir as coisas chorando e gritando. Ela ensinava que se você fizesse alguma coisa errada, você era punido com vara. Hoje em dia é proibido bater em filho. Olha que absurdo. A palavra de Deus diz que se você não dá vara no seu filho, se você não corrige o seu filho, você não o ama. Irmãos, isso é necessário. É necessário. Eu não apanhei muito, assim, né? Porque eu conseguia desviar das chineladas da minha mãe. Mas eu já levei uma surra tão grande, eu estou tão viva hoje, eu estou tão bem. E aí você hoje, olha como a sociedade está distorcendo tudo aquilo que a palavra de Deus tem trazendo, sabe? E aí, eu não vou adentrar muito a fundo nessa questão dos filhos, mas assim, é importante depois vocês saberem, ela dá conselhos assim, ó, numerados, sabe, de como que deve se criar um filho. Mas o que eu quero dizer é sobre essa questão de como essa mulher era perseverante na oração, né? E aí, quando as crianças delas ainda eram pequenas, não tinha ninguém grande, aconteceu um incêndio na casa deles. A casa deles pegou fogo, porque por eles serem cristãos, na Inglaterra existia um movimento que era contra, né, os cristãos. Então, assim, eles eram perseguidos, aquela família, e botaram fogo na casa. Imagina, de 19 crianças, como que ia tirar desse fogaréu, né? E aí foi tirando um outro tal. E aí quando chegou lá fora, faz a fila aí, vamos contar. Só tinha 18, faltava um filho. E um filho estava lá em cima, lá na janela. E justamente quem era esse filho que estava lá? Era o John Wesley.
Ele estava lá, e aí o relato dela, a história dela, fala que na hora ela começou a orar pedindo para Deus, e aí eles conseguiram resgatar John Wesley dali, e aí ela falou na hora, assim, ela sentiu que Deus tinha um propósito muito grande na vida dele, então ela se empenhou mais ainda em orar, em educar o filho, porque ela sabia que aquele menino ia impactar a geração. E não é mentira. Impactou, não impactou? Depois de tantos anos, hoje nós estamos aqui por conta disso. Então imagina, eles eram pobres, eles tinham privações, né? O marido dela, por mais que ele era reverendo, ele era um cara que jogava muito, ele mexia muito com o jogo, então ele não era responsável financeiramente. Então quem tinha que tomar conta de tudo isso era a Susana. Ela tinha que tomar conta de toda essa parte. E aí teve essa situação da casa pegar fogo, ela teve que construir tudo de novo. Irmãos, em nenhum momento ela desistiu de estar orando, desistiu de estar perseverando nos pés do Senhor. Porque ela sabia que o Senhor é quem ia tomar conta da família dela, o Senhor é quem estava no controle de todas as coisas. E às vezes a gente, numa pequena situação, a gente quer sair da igreja, né? Questiona Deus. Nós somos humanos, eu sou assim. E vamos lá aqui. E então, falando do dia da Susana, né? Como eu falei, não era possível que o dia dessa mulher tinha 24 horas. Como que ela fazia isso? Para vocês terem uma ideia, ela fazia 2 horas de devocional por dia, orando e lendo a Bíblia. E ela educou as crianças dela de não atrapalhar. Ela falou que quando ela entrasse na porta do quarto dela e a porta estivesse fechada, era para as crianças não atrapalharem. Eu tenho uma grande dificuldade, porque no meu quarto não tem porta, né? E aí quando eu vou fazer a minha parte do devocional, eu vou para o quarto do Isaac. E aí já viu, ele quer ficar mexendo no quarto dele, quer ir lá, então, né? Estou tentando dar esse controle, mas olha isso, ela educou os filhos dela sabiam que quando a porta estivesse fechada, não era para eles entrar, não era para fazer barulho, não era para atrapalhar, porque ela ia fazer aquelas 2 horas sagradas, irmãos, todos os dias de devocional com Deus. E aí ela orava, sabe, ela com Deus, aquela intimidade, aquela coisa, e aí a gente às vezes não consegue nem dar 10 minutos de oração para Deus, né? Às vezes a gente não consegue dar 15 minutos de oração, meia hora de oração, e essa mulher era todos os dias 2 horas. E ela conseguiu, irmãos, impactar. Olha o que ela fez por conta disso. E olha só, 2 horas de devocional então dela, 1 hora por dia era para os seus filhos. Ela orava 1 hora por dia para todos os filhos dela. Aí já se foram 19 horas, né? Não sei como que ela fazia, mas 19 filhos, né? E então ela tinha as 2 horas dela por dia, depois tinha 1 hora de oração. Olha que legal, ela colocava os filhos dela embaixo do avental dela, colocava as crianças embaixo do avental dela, e aí a história dizia que ela orava com fervor, sabe? Ela proclamava pela vida dos filhos dela e falava: Deus, usa meus filhos poderosamente. E orava, e orava, e orava, e orava por eles. E ela também tinha 1 hora em particular sozinha com cada filho. Isso era estabelecido na semana, porque aí ela tinha conversas espirituais com seus filhos, tirava dúvidas, ela era psicóloga dos filhos dela. Que eu falei da Bíblia. E ela dava aula também para os filhos dela, viu? Ela separava 6 horas de dia como homeschool, né, em casa. E lá ela ensinava matemática, teologia, literatura, ciências e tudo o que as crianças precisavam. Então essa mulher orava sozinha, orava com os filhos, tinha tempo para conversar com os filhos e ainda tinha tempo para ensinar os filhos a ler, escrever e todas as matérias outras que necessitava. Aí a história fala que ela também cuidava da horta, ela cuidava da casa. E olha só que curioso, na casa deles tinha culto doméstico todo dia. Todo dia tinha culto doméstico. Chegava um certo horário, aquelas crianças sabiam que elas tinham que parar tudo o que elas estavam fazendo para ir adorar a Deus junto. Todos os dias. E ainda tinha o culto de domingo à noite. E olha, aí a gente fala, como essa mulher conseguiu, né? Que nem eu me questionei. Eu falei, nossa, gente, de onde que ela tirou hora? Não é possível, de onde que ela tirou tempo? Mas, irmãos, vocês percebem que a vida dela era uma vida de dona de casa normal.
que ela tinha que conversar com os filhos, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que fazer os afazeres, orar. Mas você entende que todo dia dela, desde a hora que ela acordava até a hora dela dormir, era para Deus. Tudo que ela fazia era para Deus. E para ela, irmãos, isso é a resposta do impacto que Suzana trouxe nessa geração. Ela formou filhos que impactou a geração. A história conta sobre o Carlos Wesley, né, que foi um dos ministros assim, de adoração. Ele escreveu mais de 9.000 hinos de adoração para Deus. O John Wesley, que fez esse movimento metodista, impactou a Inglaterra, levou o evangelho para os Estados Unidos. O cara movimentou aí, por causa da mãe dele. Porque a mãe dele ensinou desde novinho que as crianças deveriam temer a Deus, que as crianças deveriam estar ali em consagração com Deus o tempo inteiro. E, como eu falei, as crianças não choravam, né? Não se ouvia choros dentro daquela casa, mas dizem que os risos das crianças era algo que existia todos os dias e todas as horas. E aí traz para a gente esse exemplo. O que nós estamos, nós como mulheres, o que nós estamos fazendo para impactar a nossa geração? Né? Se a gente entra aí na internet, eu nem sei se eu vou poder falar o que eu queria falar, mas enfim, a gente vê que tem um movimento aí das mulheres, que as mulheres empoderadas, as mulheres fazem isso, aquilo e aquilo outro. E as mulheres cristãs? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Porque a gente não precisa, irmãos, aparecer na mídia para impactar a geração, não. A gente não precisa estar lá levantando bandeira para impactar a geração, não. Porque essa mulher aqui, até então eu sabia quem ela, mas eu não sabia o resultado do que ela tinha feito. Foi com o joelho no chão. Foi com a oração, com a educação que ela deu para os filhos dela, com esse tempo que ela estava totalmente devota a Deus, desde quando ela acordava até a hora que ela levantava. E olha o que ela fez por conta de orar. Porque quem apareceu, quem foi os nomes que sobressaíram, foi dos filhos dela, não foi dela. Porque quando ela entendeu que a missão dela não era ir pregar, não era fazer isso, aquilo outro, a missão dela era ser mãe, ela fez com excelência. E ela orava e falava: Senhor, eu estou educando meus filhos para a Tua glória. O Senhor vai usar poderosamente os meus filhos para impactar todas as gerações que vier. Ela não ia imaginar, irmãos, que hoje, 2022, nós estaríamos aqui com uma igreja metodista livre e aberta. Ela não ia imaginar isso. Ela não ia imaginar. E o que eu aprendi, e eu quero trazer para os irmãos, é essa vida devocional que ela tinha. Sabe? Como o poder da oração faz a diferença. Né? Eu escuto sempre uma frase, desculpa te mencionar, Cláudia, mas eu escuto sempre uma frase que a Cláudia fala. E eu peguei essa frase para mim, o Mateus citou aqui também domingo: eu não gerei filhos para ir para o inferno. Então o meu filho, ele não tem escolha. É doido isso, né? Mas eu lembro que quando eu batizei o Isaac, eu ouvi de uma pessoa falando assim: nossa, mas você batizou ele é tão novinho, você nem deu nem deu o poder de escolha para ele. Eu fiquei assim, mas como assim? Eu sou cristã, eu vou dar um poder de escolha para o meu filho para ir para o inferno? Não. Enquanto ele morar dentro da minha casa, enquanto ele estiver dentro da minha casa, ele vai servir o Deus que eu sirvo. E eu vou fazer de tudo para ensinar ele, para ele amar esse Deus também. Eu vou orar pelo meu filho todos os dias. Eu não sei se o Isaac vai ser um John Wesley da vida, né? Não sei. Mas eu quero que o meu filho, a vida dele seja para glorificar a Deus. Eu quero que o meu filho seja para impactar a geração. E eu tenho certeza que vocês também querem que o filho de vocês se sobressaia, sabe, de acordo com a vontade de Deus, faça acontecer de acordo com a vontade de Deus. E aí a gente trazendo isso para missões, cada um tem um chamado. Né? Às vezes um chamado de um é ir, o outro é de contribuir. Irmãos, mas eu tenho certeza absoluta que o chamado de todo mundo é orar.
Isso daí não tem discussão. O chamado de todo mundo é orar. E orar principalmente pelo seu lar. Orar principalmente pela sua família, pelos seus filhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O que eu fiquei pensando? Poxa, a Suzana com 30 anos, ela tinha essa vida, sabe? Todos os dias ela orava regramente, metodicamente, orava e ensinava os filhos dela. Mas ainda dá tempo de eu fazer isso com meu filho. E ainda dá tempo de vocês também, mulheres, fazerem isso também na casa de vocês. Dá tempo de vocês também impactar essa geração dentro da casa de vocês também. Porque Deus deu pra gente esse poder, sim. Deus nos deu, sim, as estratégias de como fazer isso. Homens também. Dá tempo também dos homens impactar essa geração. Hoje, agora. Dá tempo, sim. Como que a gente vai fazer isso, irmãos? Orando. Porque se você pega a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, a oração ela vai te trazer estratégias de como você vencer o mal. A oração vai te trazer estratégias de como você interceder. A oração ela é a chave de todas as coisas. De todas as coisas. Eu tinha colocado aqui um versículo lá no final para fechar, mas eu quero falar esse versículo agora. Põe aí Efésios 6:12, Rafa. Efésios 6:12. Quando a gente entender esse versículo aqui, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando a gente entender esse versículo aqui, irmãos, a gente vai saber que a nossa briga não é a Cláudia virou o olho para mim. A Cláudia não me respondeu. A minha briga maior é contra Satanás, é contra o diabo. E eu sozinha eu não consigo vencer Satanás. Eu sozinha não consigo vencer essas potestades. E você sabe como que eu consigo vencer tudo isso? Na oração. É na oração que a gente vence essas lutas. É na oração que a gente vence essas guerras. É na oração que a gente vence a criação dos nossos filhos. É na oração que a gente vence tudo aquilo que Satanás tem lançado dentro da nossa casa. Não é o homem, irmãos, não é o homem. E aí, o plano de Satanás é que a gente não entenda esse versículo e fique um debatendo contra o outro, né? É um ficar lá criticando, porque esse irmão faz isso, porque esse irmão faz aquilo, não, porque ele faz aquilo outro. E aí a gente esquece do mundo espiritual, a gente esquece do que está acontecendo lá no mundo espiritual. E aí, como a palavra de Deus diz que a oração, ela move a mão de Deus. Então, irmãos, eu não consigo imaginar, e eu tenho certeza que para nossa mente humana, não existe, não tem como a gente imaginar o que acontece no mundo espiritual quando a gente dobra o joelho e ora. A gente não imagina, mas a palavra de Deus garante que existe poder, a mão de Deus é movida, e é os anjos ao nosso favor, e é os anjos lá lutando contra os demônios ao nosso favor, isso é certeza. Então, o que eu quero trazer para vocês, falando sobre a Suzana, essa mulher, ela dedicou a vida dela a orar pelos filhos dela, mas que os filhos dela impactassem a geração. Ela ensinou os filhos dela como serem homens e mulheres de Deus. Ela ensinou desde criança que essas crianças precisavam se dedicar aos pés do Senhor. E aí, imagina o tanto de pessoa que foi trazida para Deus através desses dias que essa mulher, sabe, orava e fazia. E aí eu trouxe aqui algumas... Aí, Rafa, nem vai precisar abrir aí, porque já saiu tudo que eu tinha escrito aqui. E eu quero falar para vocês o que a gente precisa... Deixa eu só ver se ficou alguma coisa aqui... Não, falei tudo. Mas 10 lições que a gente precisa aprender com a Suzana, então. A gente precisa ter e priorizar o nosso tempo diário com Deus. Seja na oração e na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos vai fazer combater o mal. É na oração que a gente vai ter intimidade com Deus. A gente vai ouvir e entender os planos que Deus tem para a nossa vida.
A palavra de Deus é onde a gente vai ouvir e entender os planos que Deus tem para a nossa vida. Quinta-feira agora eu estava no seminário e aí a gente estava tendo aula de... Foi a última aula que eu peguei. Apologética. E o pastor, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, sabe, aquilo me marcou demais. Ele disse que a Bíblia, ela é a materialização do céu. É o pedacinho do céu que a gente tem na nossa mão, irmãos. E é verdade, né? Porque o anjo a gente não consegue tocar, foi o que ele falou. Deus a gente não consegue tocar, ver. Mas a Bíblia a gente consegue tocar. E aqui, ele falou que isso aqui é a materialização do céu. E isso mexeu comigo, que eu falei, puxa vida. E aí o pedacinho do céu que a gente tem, às vezes fica jogado. Às vezes fica anos sem abrir, sem mexer. E aí ele até fez uma pergunta, quando você ganhou essa Bíblia, o que você fez? Eu falei, eu deixei ela lá no cantinho, não risquei ela, nem mexi. Olha que doido, ganhei um pedacinho do céu e deixei lá no cantinho sem mexer, sem riscar, sem folhear. Então, a gente precisa se atentar a isso. A nossa oração diária e a leitura da Bíblia diária, porque é só assim que a gente vai se fortalecer. Segunda lição, mães podem e devem ser responsáveis em educar os seus filhos no caminho do Senhor. Irmãos, responsável. Olha, Deus instituiu a mulher para ser a administradora do lar. Isso não foge da responsabilidade dos pais também de educar os seus filhos. Mas vocês sabiam que a responsabilidade maior de educar os filhos é nossa, nós mulheres? Deus colocou isso na nossa mão porque Ele sabe que a gente consegue. Ele sabe que a gente tem capacidade. Aí a gente quer fazer 300 mil coisas porque o mundo impôs a nós que nós mulheres precisamos trabalhar. Nós mulheres... E não é errado, a gente precisa trabalhar e ajudar o nosso marido, não é verdade? Mas vocês entendem como que a geração está cada vez tirando a mulher do foco daquilo que Deus colocou ela para fazer? Porque o homem sozinho, ele não consegue. O homem sozinho, ele não consegue, ele não tem a capacidade que a mulher tem. E Deus colocou isso na mulher. Não adianta a gente jogar para o outro, jogar para aquele outro, porque Deus, tenho certeza que Deus vai cobrar de nós. Eu tenho certeza que Deus vai cobrar de nós. Porque Ele deu isso para nós. Devemos priorizar a família. Ela separava todos os dias, né? Aquele momento de estar conversando com os filhos, de estar entendendo as preocupações de filhos. Porque nós, mulheres, também temos essa capacidade, irmãos, de serem a conselheiras, de serem a psicóloga dos nossos filhos. E aí a gente fala assim, nossa, mas olha essa geração como é que tá. Olha isso que está acontecendo, aquilo outro. Culpa nossa. Mas não é tarde para a gente mudar isso, irmãos. Não é tarde para a gente fazer a diferença. Não é tarde. Susana considerou sua família como seu tempo missionário e fez isso alcançar muitas gerações. A gente já falou dessa parte. A obediência gera frutos eternos. A Susana, ela foi obediente àquilo que Deus deu na mão dela, aquilo que Deus colocou na mão dela. E hoje, depois de tantos anos, a gente vê esses frutos. Né? Se hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, porque uma mãe gerou um filho e educou o filho no caminho certo. Amor e devoção podem resultar em um legado grandioso. Disciplina ensinada da maneira correta produzirá grande e eterna colheita. As dores e provações servem para que possamos ver o poder de Deus agindo em nós e através de nós. E é verdade. Quando a gente passa por dor, por provações, por lutas, é aí que nós estamos mais perto de Deus, né? E que nós enxergamos cada vez mais o poder de Deus. E isso é bom, irmãos. Isso é muito bom a gente passar por essas situações, porque aí a gente entende que só Deus pode fazer todas as coisas. Aí a gente lembra lá do Deus que faz o impossível, e aí nossa fé fala, não, realmente Ele faz o impossível e Ele vai fazer o impossível na minha vida também. Então era isso que Susana também tinha em mente. Ela passava por situações financeiras difíceis. Teve lá a situação dos filhos. Eu nem comentei, de 19 filhos ela perdeu 10 filhos. Imagina uma mãe perder um filho, já é muita coisa. Agora vocês imaginam uma mãe perder 10 filhos.
E mesmo assim ela continuava firme com Deus, continuava tendo a sua fé em Deus e dizendo: Senhor, obrigado por eu estar passando por essas provações. Isso é um exemplo tão grande para nós, irmãos. A última, independente da sua esfera de influência, é possível marcar a história e as vidas ao seu redor. Esse daqui é o que eu quero trazer para o nosso dia de hoje. A gente não está vivendo dias fáceis, a gente está vivendo dias difíceis. A gente está ouvindo falar de guerras, a situação econômica está cada vez mais despencando. Casamentos estão sendo desfeitos por nada, ou pessoas não querem nem casar. A gente vê a sociedade, sabe, cada vez mais entrando em ruínas. E na Inglaterra estava acontecendo algo terrível também. As pessoas não queriam saber de Deus. As pessoas estavam perseguindo os cristãos. Ali estava uma devastação. E a Suzana, ela marcou a história naquela geração. E hoje, em nome do Senhor Jesus, a gente também vai marcar a história dessa nossa geração. Amém, mulheres? Amém? Nós iremos também marcar a história da nossa geração, porque esse é um recado dos céus para nós. Então não é à toa do porquê que Deus está nos dando esse recado, porque Ele sabe que aqui dentro tem mulheres que oram, que tem mulheres valentes, que tem mulheres que dobram o seu joelho no chão, que pede. A gente vê tantos testemunhos aqui, né, de respostas de oração. Olha, homens, às quinta-feira, eu vou te falar, viu? É porque tá cada uma na sua casa. Porque se tivesse junto, fogo ia cair. Porque assim, a gente vê, sabe, os testemunhos, as palavras, a gente se reúne em oração. E olha que curioso, no começo a gente achava que não poderia dar muito certo, né? Como assim orar em casa? Eu não vou estar orando com as minhas irmãs, porque a gente se reunia aqui e por conta da pandemia a gente se reuniu no WhatsApp. Mas, irmãos, tem sido momentos tão maravilhosos. Tem irmãs que esquecem do horário de voltar e continua lá orando e vai. E tem sido uma bênção, porque as mulheres estão se unindo. As mulheres estão intercedendo por essa igreja. As mulheres estão sendo o braço forte dessa igreja. Então você, mulher, não fica de fora dessa. Meninas também. Vocês também podem impactar a geração de vocês aqui nesse momento. Não precisa vocês estarem com 30 anos, esperando ser formada, esperando aquilo outro. Não, vocês podem se formar, podem ter a família de vocês, mas vocês também podem marcar a geração nesse momento. Porque as jovens ao redor de vocês, elas também estão padecendo. Elas também estão precisando ouvir do amor de Deus. E aí já traz isso para dentro de vocês quando vocês forem construir a família de vocês. Que a família de vocês esteja nos pés do Senhor Jesus. Amém? E aí eu quero, só para finalizar rapidinho, eu quero falar aqui de 4 mulheres que eu gosto muito. Gosto muito de todas as outras, mas eu quero falar de 4 mulheres. Coloca aí pra gente, Rafa, Gênesis 30, 22. Isso. A Bíblia tem várias histórias, né, de pessoas que oraram e foram impactadas. E eu quero muito falar dessas mulheres para vocês entenderem o poder, irmão, da oração. Então lembrou-se de Raquel. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o clamor e a tornou fértil. A gente sabe que Raquel, ela sofreu por muito tempo de esterilidade, ela não conseguia dar um filho, né? E naqueles tempos, uma mulher que não dava filhos era uma mulher impura, uma mulher seca, né? Que falavam, porque naquele tempo era bem mais pesada essa questão da mulher ter sido criada para gerar. E as gerações tinham que vir através, né, dos filhos. E Raquel chorou, Raquel orava, e Deus ouviu a oração de Raquel, irmãos. Hoje a ciência faz de tudo para que uma mulher estéril tenha filhos. A ciência faz de tudo. A ciência faz inseminação, faz de tudo para tentar. Mas só o Deus poderoso é que consegue dar a vida. É só o Deus poderoso. E algo que era impossível. Os irmãos sabem que uma mulher hoje que não pode ter filho, tem mulheres, a gente vê testemunho, que faz tratamento de tudo quanto é coisa, né? Para ver se consegue ter filho, e não consegue ter. Mas Deus é o Deus que pode. E ela orou e Deus respondeu a oração de Raquel. Vamos falar de Ana. Ana, põe aí 1 Samuel 1:27.
Ana também sofreu de esterilidade. Ana também não podia dar filhos. E Ana sofria mais ainda porque a outra mulher do seu marido tinha filhos e zombava dela. E ela falava, como assim? Porque eu não posso ter filho? Como assim? O que está acontecendo comigo? E aí, depois que ela orou, acharam até que ela estava bêbada, né, fazendo a oração dela, e ela chorava, e ela clamava, e ela pedia, e aí Deus então deu Samuel para ela, e ela disse, ele era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. O Senhor atendeu a oração dessa mãe. E a Ana é um exemplo de uma mãe que ela dedicou o filho dela totalmente aos pés do Senhor. Ela falou, se o Senhor me dá, Ele vai te servir. E irmãos, a história de Samuel vocês conhecem. Você sabe o quanto que Samuel foi devoto ao Senhor. Não é parecido com a Susana? Não é parecido com a história da Susana, que teve os filhos e também deixou ser devota ao Senhor? E Deus atendeu ao pedido de Ana. Esther 4,16. O pastor falou na quarta-feira dela, né? A história de Esther a Esther estava ameaçada de morte. Ela estava ameaçada de morte, não só ela, e o povo dela estava ameaçado de morte. Esther poderia usar o motivo pelo qual fez ela rainha, né? Porque ela se tornou rainha porque os olhos do rei se engrandeceu para cima dela. Então imagina, né? Ela deve ter pensado, o cara vai fazer tudo o que eu quiser. Isso poderia ter crescido dentro dela, esse orgulho, né? Não, mas eu vou ir lá então pedir para ele salvar o meu povo e me salvar. Eu vou chegar lá, eu tenho certeza, porque eu sou a mais linda, ele me ama. Mas sabe o que a Esther fez em primeiro lugar? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. A Esther, ela foi orar primeiro. Ela foi orar e foi jejuar, porque ela sabia que o Deus Altíssimo iria dar a resposta. Ia dar estratégia do que ela tinha que fazer. E aí a gente sabe o desfecho dessa história. Depois dela ter orado, dela ter jejuado, ela chegou ao rei, com o jeito dela, com a forma com que Deus deu a estratégia, e ela convenceu o rei a não matar ela e nem o povo. A Esther salvou o povo dela naquele momento, irmãos. A Esther salvou o povo dela e se salvou. O último, Raabe. Quem está aí lendo, né, o cronograma bíblico, sabe, acompanha a história de Raabe, está passando também na televisão. Raabe, aqui nesse momento, não mostra ela orando, né, a palavra oração, mas mostra a fé que ela teve num Deus que ela só ouviu falar. Raabe, ela não servia a esse Deus. A Raabe, ela era prostituta. Ela era uma mulher que a sociedade não dava nada para ela, e ela teve fé no Deus do outro povo, que era o povo que ia invadir onde ela morava. E por ela ter tido a fé, ela salvou a família dela. E aí a gente pega, então, o tema gerador dessa noite. Deixa eu colocar aqui. Cadê você? Tema aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E foi o que Raabe fez. Raabe creu no Deus. E ela se salvou e salvou a família delas. E nós também, irmãos. Se a gente crê no Senhor Jesus, se a gente entende que a nossa oração vai alcançar os ouvidos de Deus, vai mover a mão de Deus ao nosso favor, a gente deve sim fazer isso. A gente deve orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, pedir estratégias para Deus de como educar os nossos filhos, de como nos dar estratégia de lidar com o nosso esposo, de lidar naquela situação complicada, porque Deus vai fazer isso, irmãos. Porque Deus vai fazer isso. E aí a gente traz essa questão do que a salvação, ela é individual, sim. Mas o que a Susana fez? Ela fez com que os filhos dela fossem salvos através do exemplo dela de devoção.
Ela trouxe a palavra de Jesus, a palavra de Deus para o coração dos filhos dela. E os filhos dela, a história não fala que os filhos dela se perderam. Os filhos dela cresceram e foram ministros da palavra de Deus, foram homens grandes da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui em cima porque eu sou resposta da oração de uma mãe que não se cansou de orar pela minha vida. Eu me desviei sim um tempo da casa de Deus, mas eu tinha certeza que quando eu saía de dentro da minha casa e para ir para onde eu ia, a minha mãe dobrava o joelho e orava por mim. Esses dias eu compartilhei o vídeo, a gente lançou o vídeo aí do pedacinho que eu estava pregando, e aí uma irmã lá das igrejas antigas da minha mãe falou assim: nossa, Amanda, você é resposta de oração. Eu falei, nossa. E é verdade. Eu sou resposta de oração de uma mãe. E eu quero ser também, eu quero que meu filho também seja a resposta da minha oração. A minha mãe, vocês veem que a minha mãe não está assim, né, tão envolvida, tudo mais, mas eu estou envolvida. Irmãos, eu não quero me engrandecer, eu quero engrandecer a Deus, porque tudo isso é para a honra e glória de Deus. Mas é para vocês entenderem como que está, e eu tenho certeza que o Isaac vai fazer muito mais do que eu, e o filho do Isaac vai fazer muito mais do que o Isaac, porque eu quero ser uma mãe de oração por ele, assim como a minha mãe foi uma mãe de oração por mim. E eu tenho certeza que a mãe de vocês também foram, e que vocês também oram pelo filho de vocês. Eu tenho certeza disso. E aí eu quero encerrar então, irmãos, esse momento e dizer que nós como mulheres, a gente pode trabalhar sim em missões. A gente tem uma vida corrida, mas se a gente pedir a Deus, Deus nos dará estratégia de como fazer. A gente tem uma vida conturbada, às vezes, a gente precisa fazer isso, aquilo, outro, mas Deus vai nos dar estratégia de como administrar a nossa casa. E aí nós poderemos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio em Jesus e toda a minha casa, a minha família também foi salva, será salva. Porque lá na glória nós iremos estar com os nossos filhos, nossa família, os nossos netos, os nossos bisnetos, todo mundo festejando e adorando o nosso Senhor Jesus. E é isso que nós mulheres precisamos fazer nessa geração, irmãos. A gente viu o vídeo da Ucrânia, né, dos irmãos falando que as orações estão chegando até lá. E eu creio que a nossa oração de quinta-feira chegou até lá também. Amém? Eu creio que as orações dos nossos cantinhos missionários aqui é o que também está fazendo efeito lá. E eu creio que isso vai acontecer várias e várias outras vezes, porque aqui nós somos mulheres que oram, nós somos mulheres que têm oração poderosa, mulheres que manifestam o poder de Deus, mulheres que movem a mão de Deus em favor do povo. E é isso que nós devemos fazer. Eu só vou encerrar, eu só quero lembrar aqui de uma reflexão que eu trouxe na quinta-feira, aquela história lá quando Moisés... Coloca aí, Rafa, pra gente, peraí. Eu acho que é muito importante a gente ler essa passagem, porque é algo que a nós, como igreja, nós precisamos fazer nesse mundo, o que está acontecendo. Coloca aí em... Deixa eu só lembrar aqui. Coloca aí, Êxodo 17... 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. O 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Nós precisamos estar assim, o tempo inteiro com as mãos erguidas,
intercedendo por essa nação, intercedendo pela nossa família. E olha só, e além da gente ser Moisés com as mãos estendidas, a gente também precisa ser Arã e Ur, que segura a mão de quando a pessoa se cansar. Certo? Amém, irmãos? Vocês entenderam? A gente precisa estar com a mão erguida, porque é só assim que o poder de Deus vai ser manifesto neste lugar. Enquanto nós estivermos orando, intercedendo por essa nação, a mão de Deus estará em favor desse povo. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se revelou mais uma vez aos nossos corações, meu Pai. E eu quero, Senhor, interceder, Senhor, pelas nossas vidas nesse momento, Pai, clamar a Ti, que haja em nós essa vontade de orar a Ti, essa vontade de Te buscar, essa vontade de ser como Susana foi, uma mulher que impactou a geração, meu Pai. Senhor, nos faça mulheres de oração, mulheres guerreiras, mulheres que conseguem segurar as pontas, meu Pai. Mulheres, Senhor, que o Senhor olhe do céu e diga que agradamos ao Teu coração, meu Pai. Que nós sejamos mulheres, Senhor, que quando nós orarmos, ó Deus, os enfermos serão curados, meu Pai, as multidões serão curadas, meu Deus, que através, Senhor, da nossa boca, Pai, profecias, Senhor, sejam estabelecidas no meio do Teu povo, meu Pai. Senhor, faz de nós, ó Deus, mulheres fortes, mulheres que entendem, Senhor Jesus, essa batalha contra o mundo espiritual, meu Deus. Mulheres, Senhor, que quando nós impusermos as nossas mãos, vidas serão restauradas, vidas serão impactadas pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor, que haja em nós, ó Deus, esse amor pela Tua palavra, esse amor por buscar a Ti, Senhor, por estar cada dia mais e mais aos Teus pés, ó Pai. Senhor, os homens também, meu Pai, que sejam homens de oração, que sejam homens, Senhor, poderosos nas Tuas mãos, meu Pai. Senhor, usa a Tua igreja de acordo com aquilo que Tu queres, meu Pai, e nos dê estratégias de como vencer o mal, de como derrotar o mal. Nos dê estratégias, Senhor, de como administrar a nossa casa, os nossos estudos. Nos dê estratégias, Senhor, de como educar os nossos filhos na Tua palavra, Senhor, no Teu caminho, meu Pai. Senhor Jesus, que haja, Senhor, um avivamento em nosso meio, Senhor. Senhor, que através das vidas de nós, mulheres, haja um avivamento em Ferraz, que haja um avivamento em Suzano, que haja um avivamento onde quer que nós colocarmos as nossas mãos, que haja um avivamento onde quer que nós colocarmos os nossos pés, a começar dentro da nossa casa, que haja um avivamento nos nossos filhos, nos nossos maridos, nos nossos familiares, Senhor, e ao nosso redor, Pai. Que assim, Senhor, como a Suzana impactou a Inglaterra, meu Pai, que nós aqui nesse momento impactamos também a nossa região, Senhor. Que nós possamos impactar levando o Teu Evangelho, levando, Senhor, a Tua palavra, Senhor, pregando, Senhor, de acordo com aquilo que Tu queres, Senhor, para nós, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.